Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ter o nosso primeiro contato com linguagens não regulares, né? Lembrando que uma linguagem é regular se existe um DFA que é capaz de testar se uma string está ou não dentro da linguagem. Que é uma outra maneira de falar que existe um DFA que é capaz de testar se uma string tem ou não certa propriedade. Então, no momento que a gente encontrar linguagens não regulares, né, a gente vai demonstrar que algumas linguagens não são regulares, a gente vai demonstrar que certas propriedades, né, certos problemas, por problema eu digo problema de testar se uma string tem ou não certa propriedade, não podem ser resolvidos por DFAs, né? Então, quando eu provo que uma linguagem não é regular, eu estou provando que nenhum dos infinitos DFAs possíveis, né, nenhum deles resolve o problema de testar se uma string está ou não na linguagem. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai demonstrar que uma linguagem não é regular? A gente vai usar uma técnica chamada lema do bombeamento. E o que é o lema do bombeamento? Bem, um lema, né, assim como um teorema, é só uma afirmação matemática verdadeira, né? Ou seja, é uma afirmação matemática que precisa ser demonstrada. Nesse vídeo aqui eu não vou apresentar a demonstração do lema do bombeamento, né, a gente vai ver isso mais pra frente. Nesse vídeo aqui eu vou só mostrar o enunciado do lema. A afirmação matemática que eu falei para vocês, que um lema é uma afirmação matemática verdadeira. Eu vou apresentar ela para vocês e a gente vai usar essa afirmação. A gente vai usar esse lema. E é um lema sobre o quê? É um lema sobre linguagens regulares infinitas. Tá? Então, o lema do bombeamento vai contar algo verdadeiro, algo que acontece com linguagens regulares infinitas. Antes de apresentar o enunciado formal do lema aqui, vou dar a ideia geral do que é que ele conta pra gente sobre linguagens regulares infinitas. Tá? Ele conta o seguinte: se você pega uma string dessa linguagem, né, supondo que ela é regular, infinita, e essa string é grande o suficiente, tá? Em outras palavras, eu estou dizendo, talvez o que ele vai contar pra gente não é verdade para strings pequenas, mas eu sei que a partir de um certo tamanho, toda string tem uma certa propriedade. Tá? E é isso que ele vai contar pra gente. Qual que é essa propriedade? E basicamente ele vai contar pra gente que strings de linguagens regulares infinitas, desde que elas sejam grandes o suficientes, ela tem um certo padrão. Tá? Então vamos lá, vamos apresentar o enunciado aqui. Lema do bombeamento, seja L uma linguagem regular infinita, então existe uma constante t, tal que para toda string da linguagem maior que t, é aquilo que eu falei, da string ser grande o suficiente. Ele vai contar algo que acontece com strings de linguagens regulares infinitas, desde que essa string seja grande o suficiente. Tá? Então o seguinte é verdadeiro. O seguinte é verdadeiro para essa string w aqui. Existem x, y, z, pertence a sigma estrela, né? Sigma é o alfabeto subjacente aqui, né? Então existe x, y, z, tal que w é a concatenação de x, y, z. Né? Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se eu pego uma string grande o suficiente, w, maior que um certo t, que eu sei que existe, eu sei que eu posso pensar em W como sendo composto de 3 pedacinhos, x, y e z. Tá? E, além disso, mais algumas coisas são satisfeitas. Tá? Então, e o que são essas coisas? O pedacinho do meio, o y, né? Falei, o W é composto de 3 pedaços. Né? O pedaço do meio é não vazio. XY o tamanho de XY é menor ou igual a t. E esse terceiro fato é verdadeiro. Para todo k maior ou igual a zero, x, y elevado a k, z está na linguagem. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Relembrando tudo aqui. Né? O que o lema está contando para a gente é que se a gente pega uma string de uma linguagem regular infinita, desde que essa string seja maior que um certo t, que existe um t, tal que se eu pegar uma string vai ser verdade isso aqui. Eu sei que essa string ela pode ser construída de 3 pedaços, x, y, z, mas não é quaisquer 3 pedaços. São 3 pedaços que respeitam alguma coisa. Respeita o seguinte: o primeiro pedaço não é vazio, os dois primeiros pedaços, se você bota eles juntos, não passa de t, e olha que w passa de t. Tá? Você tem que pegar uma string maior ou igual a t, né? Mas eu sei que existem 3 pedacinhos, tal que os dois primeiros não passam de t. E além disso, isso aqui, que é a parte mais importante, também é verdade. Ele está me dizendo assim, além de W que você pegou que está na linguagem, essas outras, conjunto infinito de strings aqui também estão na linguagem. Essa condição 3 está me falando assim: pega uma string da linguagem W, eu sei construir infinitas strings que também estão na linguagem. E quais são essas infinitas strings?
as strings da forma x, y elevado a k, z. É para qualquer k. Tá? Então, por exemplo, né, você pegou uma string w da linguagem, se você pegar x, y, z, né, que é x, y elevado a 2z, essa nova string maior do que w também vai estar na linguagem. Tá? Outra coisa, né, uma outra consequência desse item 3 que o lema está contando para gente é que a string xz, x concatenado com z, está na linguagem também. Né? Porque xz é x, y elevado a 0, z. Né? Então o lema do momento está contando um monte de coisas que são verdadeiras sobre linguagens regulares, sobre strings grandes o suficientes de linguagens regulares infinitas. Tá? Então como é que a gente vai usar esse lema aqui? Né? A gente vai assumir que ele é verdade, a gente vai provar mais para frente no curso, né? Mas a gente tem essa caixa preta aqui que é o lema do movimento, a gente vai poder usar ela, né, para provar que certas linguagens não são regulares. A ideia é que esse lema conta algo sobre linguagens regulares, então se a gente quer provar que uma linguagem não é regular, saber algo sobre linguagens regulares vai ser algo útil. Né? Então, vamos lá. Exemplo de uso do lema do movimento. A gente vai provar que essa seguinte linguagem aqui não é regular. Tá? Então, a linguagem das strings 0 i, 1i, né, para i maior ou igual a 1. Ou seja, você tem uma certa sequência de zeros seguido pela mesma quantidade de 1s. Tá? É uma linguagem bem simples, né? Então você quer simplesmente saber se a string é 10 zeros seguido por 10 1s, ou 20 zeros seguido por 20 1s, né? Para qualquer i 0 seguido por 20 1s, para qualquer i maior ou igual a 1. Esse problema não pode ser resolvido com autômato. Né? É interessante que algumas linguagens, como a linguagem dos múltiplos de 3, que é um problema que não é tão óbvio, né? Você pega uma string binária, você quer saber se ela é um múltiplo de 3, você consegue dar um DFA que testa se a string é ou não um múltiplo de 3. Esse problema que parece bem simples, né? Simplesmente saber se é uma sequência de zeros seguidos pela mesma sequência de 1s, você não consegue apresentar um DFA que resolve ele. Né? E a gente vai usar o lema do movimento para provar isso. Tá? Então, prova. Suponha que essa linguagem é regular. Então a gente vai gerar uma contradição. Tá? Que essa linguagem não é regular, a gente vai supor que ela é regular e vai chegar num absurdo. Tá? Então, é o seguinte, se ela é regular, o lema do movimento conta alguma coisa sobre ela. Né? Ela é infinita, né? Então o lema do movimento conta pra gente coisas sobre linguagens regulares infinitas. Ela é regular, ela é infinita, então o lema do movimento conta o que pra gente? Né? Ele conta que existe uma certa constante, t, né? Então que se eu pegar uma linguagem, uma string dela, e essa string é maior que t, né? Talvez não vale para qualquer string, mas se a string é maior que t, vai valer alguma coisa. Né? E vai valer o quê? Vai valer que existem x, y, z, tal que w é a concatenação dos três pedacinhos, né? E essas três condições valem. O pedacinho do meio não é vazio, os dois primeiros pedaços não passam de t, o tamanho deles, né? E esse conjunto infinito de strings aqui, x, y elevado a kz, também estão na linguagem. Para qualquer k maior ou igual a 0, x, y elevado a kz também está na linguagem. Então o lema do movimento conta isso sobre a linguagem 01, já que a gente está assumindo que ela é regular. Então, agora vem a primeira parte. Em geral, nessas provas usando o lema do movimento, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual string que a gente vai pegar para aplicar o lema do bombeamento. Né? A string que a gente tem que pegar é uma string grande o suficiente. Né? Então, pergunta, w, que é a string t0 seguido por t1 é grande o suficiente? Né? Porque t é o tamanho grande o suficiente aqui, né? Então ela é 2 vezes maior do que o necessário, então beleza, ela funciona. Essa string aqui, ela é maior do que o nosso t. Né? Então ela satisfaz as condições. Aqui eu deixei em azul aqui, ela está na linguagem e é grande o suficiente. Né? Então legal, então eu posso aplicar o lema do bombeamento nela. Logo, eu sei que essa w pode ser escrita da forma x, y, z, né? E essas strings x, y, z têm as seguintes propriedades. Né? Que essas aqui que estão em vermelho aqui. Né? Eu marquei em vermelho aqui para corresponder ao que está em vermelho aqui. Né? Legal, então eu peguei uma string, eu sei que ela é composta desses 3 pedacinhos que tem essas propriedades. Bem, a propriedade 2 aqui conta o seguinte pra gente, né? Usando 2, o tamanho de xy é menor que t. Né? E, portanto, esse pedacinho xy aqui só contém zeros, né? Porque a string é t zeros seguido por t 1s, e xy é menor ou igual a t, então não pode ter nenhum símbolo 1, né, nesse pedacinho xy aqui. Né?
Logo, todos os t símbolos uns, que são t símbolos uns, né, estão em z, né, porque a string w é do tipo xyz, xy não passa dos t símbolos, né, então todos os uns estão em t, estão em z, desculpa. Legal, então já sei alguma coisa sobre a minha string w, que o lema do movimento está contando coisas pra gente sobre a nossa string w, que é grande o suficiente e que está na linguagem. Então eu vou usar agora o item 3 aqui, que o lema conta pra gente que é verdade também. Ele conta que qualquer string da forma x, y elevado a k, z também tem que estar nessa linguagem L01 aqui, né? Em particular, x, y elevado a 0, z tem que estar na linguagem, né? Porque para qualquer k, eu posso pegar o k igual a 0, então x, y, 0, z está na linguagem, né? Ou seja, x, z tem que estar na linguagem. Y elevado a 0 é epsilon, né? Legal, então, outra coisa que eu aprendi aqui, né? Então o lema contou, todos os símbolos uns, os t símbolos uns estão na parte z da string, né? E eu sei que essa nova string aqui, xz, está na linguagem também. Né? Além do xyz, que é o w, que está na linguagem, o xz também está. Agora, o seguinte, qual que é o tamanho dessa nova string? A gente vai usar aqui, que diz que o miolo, né, o y, né, o x, y, z, o miolo é o meio da string, às vezes eu chamo o y de miolo. Tá? O meio da string, o y aqui, ele não é vazio. Então o xz tem que ser menor que xyz, né, porque xz é y, que é xyz menos o y, né, então x é menor que xyz. E o tamanho de xyz é 2 vezes t, porque t0 é seguido por t1. Então xz é menor ou igual a 2t. Então, menor ou igual não, é menos do que 2t símbolos. Só que é o seguinte, todos os t1s estão em z. Né? Então tem t1s aqui. E como ela tem menos do que 2t símbolos, então ela tem no máximo t menos 1 zeros. Né? Uma outra maneira de falar isso é que quando você removeu o y, você tirou zeros dela. Porque o y continha zeros ali só. Né? Então, xz tem no máximo t menos 1 símbolos zero. Tá? Contradição. Né? Porque ela tem menos de t zeros, tem t1s, contradição, porque ela tem que estar na linguagem. A xz tem que estar na linguagem, mas ela não tem a forma das strings da linguagem, contradição. Bem, quando chega numa contradição, você tem que pensar, o que foi que eu supus? Verdadeiro que tem que ser falso agora. Eu supus que ela é regular. Logo, a linguagem não é regular.